Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Registro e agradeço a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal Charles da Cunha e do servidor municipal Lohan Francisco nesta noite. Coloco em votação a ata negativa da 22ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Pauta da 23ª sessão ordinária, 7 de junho de 2021. Expediente. Moção de repúdio, número 03/2021, pela falta de manutenção no trecho da SC 281, no município de São Pedro de Alcântara, que dá acesso ao município de Angelina, SC, a ser encaminhada para o secretário estadual de Infraestrutura ao repúdio responsável para que providências imediatas sejam tomadas. Indicação número 102/2021, de autoria do vereador Vilmar Prim, indicando ao Poder Executivo Municipal para que conceda, mediante lei municipal, isenção do IPTU, para que poderá deficiente e pessoas com renda igual, inferior a 2 salários mínimos. Indicação número 103/2021, de autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal para que faça a manutenção da estrada do acesso ao Pagará Grande, São Pedro de Alcântara, SC. Ordem do dia, em segunda deliberação, em nada deliberar. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 21/2021, de origem governamental, que retifica o protocolo, intenção de autorizar o ingresso do município de São Pedro de Alcântara no consórcio público denominado da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Áreas e de outras providências. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 7 de junho de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Moção número 03/2000. Autoria vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Moção de repúdio. A senhora vereadora Tatiana Cordeiro da Silva apresenta ao plenário da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, com base em suas competências regimentais e nas atribuições conferidas pelo regimento interno da Câmara, resolução número 02 de 26 de maio de 1997, a presente moção de repúdio pela falta de manutenção no trecho da SC 281 do município de São Pedro de Alcântara, que dá acesso ao município de Angelina, Santa Catarina, a ser encaminhada para a Secretaria Estadual de Infraestrutura, aos respectivos responsáveis: Superintendente Estadual de Infraestrutura, Dagoberto Arnes, Gerente de Planejamento de Infraestrutura, Logística e Mobilidade, Adão Marcos França, Coordenadoria do Plano Rodoviário Estadual, José Luiz Schmidt, e Diretor de Fiscalização, Obras e Infraestrutura, Adalberto de Souza, para que providências imediatas sejam tomadas. Referido trecho que dá acesso ao município de Angelina, ainda de chão batido, é utilizado diariamente por nossos moradores rurais, empreendedores e comerciantes locais, turistas que buscam bem-estar com a prática do ciclismo, entre outros, a qual não pode e não deve ser de responsabilidade do município a sua manutenção. Contamos com o apoio de vossas excelências e equipe para tornar o governo do estado atuante em suas responsabilidades no trecho da rodovia que corta o nosso município, levando ao município vizinho, a fim de proporcionar segurança e diminuir os danos àqueles que utilizam o acesso diariamente. Pelos motivos acima expostos, esta Câmara manifesta a presente moção de repúdio, registrando sua insatisfação com o descaso, falta de manutenção há anos no referido trecho,
e esperando que as autoridades competentes tomem providências imediatas ao que ora solicitamos para o povo alcantarense e visitante. Número 03/2021 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Moção de repúdio número 03/2021, aprovada por unanimidade. Indicação número 102/2021. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal que conceda, mediante lei municipal, isenção do IPTU para portadores de deficiência e pessoas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Justificativa. Sabemos que a carga tributária suportada pelos cidadãos no Brasil é uma das maiores do mundo. Quem sofre e acaba por sentir o impacto do peso do Estado é, por vezes, o cidadão mais vulnerável. Neste sentido, a indicação apresentada tem por objetivo contribuir, ainda que de forma pequena, com aqueles que, pelas condições enfrentadas, são vulneráveis e incapazes de suportar os custos dos tributos municipais. Como as leis sobre questões tributárias são de iniciativa privada do Poder Executivo, esta indicação tem por fim apresentar uma proposta para que seja transformada em projeto de lei pelo chefe do Executivo. A proposta consiste em conceder isenção do IPTU aos portadores de deficiência física, doenças graves, em estágio terminal e irreversível e aqueles que comprovarem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. As pessoas que enfrentam essas condições costumam ter dificuldades das mais diversas e, ainda que o valor da isenção seja pequeno, faz toda a diferença para quem efetivamente necessita. A intenção é conceder a isenção, deixando que o Poder Executivo, através de decreto específico, regulamente as isenções e as exigências para a concessão de tal benefício. Contando com a compreensão do Poder Executivo, esperamos que a indicação surta efeito com o encaminhamento do projeto de lei sugerido, cuja minuta segue anexada a esta indicação. Vilmar Prim, vereador. Minuta do projeto de lei complementar, concede isenção de tributos municipais e da outras providências. Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam isentos do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU os contribuintes, proprietários ou não, de imóveis que: inciso 1º, são portadores de deficiência física. 2º, estão acometidos por doenças graves e incapacitantes. 3º, estão doentes em estágio terminal e irreversível. 4º, comprovem renda bruta familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos. Parágrafo único. O benefício oferecido no caput deste artigo será concedido ao contribuinte que preencher os requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará as condições para a concessão da isenção prevista nesta lei. Artigo 3º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Vilmar Prim, vereador. Indicação número 103/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que faça a manutenção da estrada de acesso ao Pagará Grande, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Justificativa. Referido acesso de chão batido está precisando de manutenção, pois apresenta péssimas condições para a trafegabilidade para todos. Sendo assim, certo do apoio do Poder Executivo neste sentido, contamos com seus esforços e apoio da Secretaria responsável para acolher a presente indicação. Tatiana Cordeira da Silva, vereadora. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Não, presidente. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, projeto de lei número 21/2021, de origem governamental, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de São Pedro de Alcântara no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. Está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann.
Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, excelentíssimo senhor prefeito municipal e o funcionário público que nos acompanha também, é Lohan, é isso? E o público que nos assiste pelas redes sociais. Senhora Presidente, esse projeto de lei, eu confesso de que ele me traz bastante dúvida, conforme foi discutido anteriormente aqui, antes da sessão, né? E entendi de que esse projeto de lei, ele está autorizando o ingresso do município nesse consórcio no Ário, seria isso? Correto. E que não vai onerar em nada o município alcantarense, somente o município, pelo que eu entendi, pelo menos, né? Claro de que futuras discussões vão haver com relação à questão da água, né? E que vai ser bastante discutido, uma vez que tem que se tomar uma solução urgente para a questão. Então, nesse sentido, eu vou votar a favor do projeto, porque ele não vai onerar em nada o munícipe, por enquanto, né? Esperamos que no futuro próximo apareçam novos projetos para que se resolva a situação da água no nosso município, que vem se arrastando por vários anos. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, funcionários da Câmara, público que nos assiste nas redes sociais, o excelentíssimo prefeito que está aqui presente e o funcionário da Prefeitura Lohan. Senhora Presidente, apenas para justificar o meu voto, ele é favorável a este projeto de lei, como foi debatido aqui na reunião anterior com o prefeito. A partir do momento que a Prefeitura assumir a água do município, conforme determinado naquela ação civil pública, teríamos que estar enquadrados em alguma agência reguladora, teria que ter algum órgão fiscalizatório. Então, as opções que foram propostas e repassadas aqui, apenas para o público que nos assiste ficar ciente, é de que ou a Prefeitura mesmo criaria a sua própria agência, o que eu vejo de forma totalmente inviável, contratação de pessoal, etc., e nem teríamos capacidade técnica para isso, além de ser um contrassenso pelo próprio órgão, né, em tese, se autofiscalizar. Então, a princípio, pelo que foi passado pelo prefeito e os funcionários na reunião, é de que essa associação hoje é a mais viável e a mais competente para estar fiscalizando a situação da água no nosso município, e o custo também que nos foi passado, em tese, mais ou menos de R$600 mensais, por todo o aporte e know-how que ela vai dar aí ao município. Então, entendo ser totalmente viável dentro de todas as possibilidades que nos foram passadas. Então, apenas para justificativa de voto. Muito obrigado. Continue em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 21/2021, aprovado por unanimidade em primeira deliberação. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora. O vereador Roberto Henrique, o vereador Daniel Rodrigues e o vereador Rogério Hoffmann. Conceda a palavra ao vereador Roberto Henrique. Cumprimento, excelentíssimo prefeito, cumprimento também o funcionário Lohan Francisco, público aqui da Prefeitura, cumprimento a presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, e em seu nome, cumprimento os vereadores que compõem a mesa diretora. Senhores vereadores e senhora vereadora,
senhores e senhoras que nos assistem nas redes sociais. Hoje ocupo a tribuna para falar de um assunto que considero importante, que a população entenda que é sobre a emenda parlamentar. De vez em quando, a gente ouve notícias que a emenda parlamentar foi direcionada para o município e que foi o vereador ou vereadora tal que trouxe. Mas, afinal, o que é uma emenda parlamentar e como funciona? Pois bem, emendas parlamentares são recursos do orçamento público que, à disposição de deputados estaduais, deputados federais e senadores. Em outras palavras, é a oportunidade que os deputados têm de acrescentarem novas programações orçamentárias, com o objetivo atender às demandas das comunidades que representam. Assim, por exemplo, os vereadores buscam contato com os deputados estaduais para direcionar o dinheiro a cidades ou regiões de interesse, onde são bases eleitorais. Como 2022 é ano de eleição para deputados estaduais, federais e senadores, eles têm interesse em mandar dinheiro para várias regiões, mesmo que não seja a sua, porque precisam do voto do Estado inteiro. Existem vários tipos das emendas parlamentares. Tem um limite de valor para deputado conceder. As emendas devem ser requeridas em um ano, serem concedidas no ano seguinte. Pode haver disponibilidade para concessão no mesmo ano. Sempre depende de quanto o deputado já usou de sua disponibilidade. Podem ser destinadas a projetos de infraestrutura, educação, saúde, cultura e outras áreas também. É mais comum os vereadores pedirem emendas a deputados do seu próprio partido, mas deputados de outros partidos também podem conceder, principalmente quando o ano seguinte é de eleição para deputado estadual, federal e senador. Isso porque, além de sua própria região de base eleitoral, os candidatos precisam fazer contatos com outras regiões do Estado. Outras informações interessantes é que Santa Catarina possui um serviço colocado à disposição da população pela Secretaria do Estado da Fazenda, para quem quiser acompanhar as emendas parlamentares. www.sef.sc.gov.br. Nos meus 16 anos como vereador, já trouxe para São Pedro de Alcântara algumas emendas parlamentares que ajudaram em projeto, principalmente na área da saúde, educação, e espero que, tendo eu, como os demais vereadores desta Câmara, conseguir mais emendas. Quanto mais verbas conseguimos trazer para projetos em nosso município, o melhor será a qualidade de vida para todos. É por esse motivo que ocupamos esse lugar, para servir o povo alcantarense. Obrigado. Obrigada, vereador Roberto. Concedo a palavra ao vereador Daniel Rodrigues.
Senhora Presidente, senhor excelentíssimo prefeito, servidor Lohan, senhores secretários, senhores vereadores, assessores e público que nos acompanham pela internet. É muito bom estar à tribuna hoje para agradecer, senhor prefeito, a sua presença aqui, que há 15 dias atrás, né, foram levantadas várias situações, várias dúvidas em relação ao tema água, um tema muito importante e em grande discussão no nosso município. E hoje, daqui a pouco, estarão aqui usando essa tribuna para tentar explicar os trabalhos que estão sendo feitos, que já foram realizados e quais serão os próximos passos para termos distribuição regular de água no município. Também, já aproveitando a oportunidade da presença do senhor prefeito, vou fazer algumas indicações aqui verbal e posteriormente irei formalizá-las. Um guarda-corpo, um guarda-rei, na rua Arnoldo Alfredo Stellen, naquele primeiro morro, passando a serraria Zimmermann, perto da casa da dona Zita, ali, é um ponto muito crítico, né, por ter uma residência, e conversando com a moradora, ela relatou alguns acontecimentos de insegurança, instabilidade naquele ponto. Também merece atenção todo aquele trecho ali do Viracopo, até o final, por se tratar de uma rua que contorna o rio, e em alguns pontos ali houve erosões, e de repente tem que recuperar algo, e também algum guarda-corpo, guarda-rei, outro meio de segurança que for mais adequado, né? Seria interessante para os moradores da região. Uma outra indicação, não é indicação, é reforçar os pedidos já realizados na rua Bertoldo Ames, a rua que dá acesso, o Claro do Cubatão, que dá acesso ao município de Santo Amaro. Ou seja, a pavimentação asfáltica ali está complicado. Alguns pontos ali não tem iluminação, além dos buracos, muita curva, falta de iluminação, e está sendo ponto de, inclusive, de despejo de lixos, restos de guarda-roupa, sofá, o pessoal bota, né? Então, de repente, uma atenção especial nesse ponto, para que não seja costumeiro, né, colocar lixos naquela situação lá. Também, já, né, parabenizar pelo serviço realizado na manutenção da rua que dá acesso ao Salto, à Cachoeira do Salto. Recentemente, eu costumo andar de bicicleta pelo município e passo por algumas ruas, e foi feita uma manutenção, um patrulhamento, acho que foi colocado um material bom ali, fazia tempo que eu não tinha visto aquela rua mais larga e tal, e tudo mais. Então, parabenizar pelo trabalho realizado ali, a equipe técnica, provavelmente o pessoal da obra, né? Passar meus parabéns para aquele pessoal. Outro ponto, senhor prefeito, é um problema praticamente em todos os municípios, é a questão do estacionamento. Estacionamentos por mais diversos, seja em órgãos públicos, em comércios, tudo mais. Ali em Santa Teresa nós temos o posto de saúde e temos a creche. E ali precisa de uma atenção especial, de um estudo, para tentar ampliar estacionamento. A ciclovia ela é essencial, tem que ser mantida. Eu vejo que em alguns pontos ela contorna bem o rio, outros há um espaço que de repente possa ser deslocada para ter mais possibilidade de ter estacionamentos ao longo da via, como é ali próximo ao ponto de ônibus, sabe? Não é o ideal, né, por causa do ponto de ônibus, mas é o único lugar que tem estacionamento. E por ser um posto de saúde, onde na frente tem estacionamento para ambulância, preferências, e por ser a creche ali, aquele embarque e desembarque, tem época que é bem... momentos, né, do dia que é bem complicado o estacionamento. E, se eu não me engano, até o vereador Éder já sugeriu, no final da ciclovia lá, também, né, hoje onde tem aquele birosca, ser um ponto de
de uma praça, revitalizar aquilo lá e também usar como estacionamento. Então, essa seria uma sugestão para um estudo com órgão competente, planejamento, engenharia, se é viável, não é viável naquele ponto, mas em determinados pontos, no decorrer da ciclovia, é muito interessante. Porque, gente, estacionamento está precário, sabe? Assim, as pessoas estacionam na rua e não tem. Daí tem a faixa de pedestres, o movimento é grande e dá transtornos. Senhora Presidente, senhor Prefeito, seria isso por essa noite. Muito obrigado. Obrigada, vereador Daniel. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, senhor prefeito e público que nos assiste pelas redes sociais. Faço uso da tribuna hoje, e até aproveitando a presença do prefeito aqui, né, para falar novamente sobre aquela calçada, essa calçada que vai aqui do terreno do seu Olegário até a entrada do Cubatão. Pois bem, no ano passado, após a eleição, e quando vi a placa em que o prazo da conclusão da obra era 30 de novembro de 2020, procurei o senhor prefeito na época, o ex-prefeito Ernei, o porquê do não cancelamento do contrato com a empresa. Aquilo não estava cumprindo o que determinava, né, o edital. E aí ele me falou de que estava tendo problemas, tal, com a justiça, que, enfim, não foi feito. Em janeiro procurei o prefeito, o atual prefeito, também solicitando, né, para que fosse cancelado o contrato com tal empresa, uma vez que não estava sendo feito serviço conforme exigia o edital. Aí o prefeito Charles me falou de que foi dado um prazo com cronograma para até maio eles concluírem a obra. Bom, eu fiquei esperando, né? Na sessão passada, era dia 31 de maio, então eu não tinha como falar, porque de repente os caras lá em 2, 3 horas concluem a obra e aí eu fico com cara de tacho aqui, né? Passou dia 31, hoje estamos no dia 7, aproveitando a presença do senhor prefeito aqui, quero dizer de que essa semana, na semana passada, conversei com o prefeito no seu gabinete e foi-me dito que está sendo cancelado o contrato com a empresa. Né? Finalmente, porque o prejuízo é do munícipe. O prejuízo não é do município, é do munícipe. Então, se tivesse sido cancelado já lá no ano passado, quando não cumpriram as determinações, estaria tudo resolvido, né? Não foi feito. Aí, em janeiro, foi dado mais uma chance para a empresa. Continuou, igual, não mudou nada. O serviço prestado ali, o serviço concluído, não tem, eu acho que 30% da obra pronta. O que foi me passado pelo senhor prefeito é de que a segunda colocada agora vai ser chamada para assumir os serviços. Se a segunda colocada, porque na verdade só teve 2 empresas, se a segunda colocada não tiver mais interesse, vai ter que fazer uma relicitação da obra. E eu peço encarecidamente que nessa relicitação o edital seja bem esmiuçado e bem claro, para que e deixe bem claro para a empresa o compromisso que ela tem que ter com o município. Porque nós não podemos mais, uma obra foi iniciada, está causando transtorno ao município desde agosto do ano passado, né? A gente sabe que é uma verba do governo federal, a obra é via Caixa Econômica Federal, pelo menos é o que está na placa, né? Mas ela está causando transtorno desde o ano passado, desde agosto. E se nós ficar aqui com cara de paisagem, vai ficar mais 2 anos e não vai terminar a obra. Então nós temos que cobrar desse pessoal, sabe? Ter o compromisso de pagar
em dia, conforme o contrato, mas também exigir o serviço conforme o cronograma que é estipulado, né? E aí virou modismo, os caras vêm aqui, participam de uma licitação, dão um valor, e daqui a 2 meses pedem aditivo. Aí é simples, aí eu vou jogar um preço lá embaixo e vou pedindo aditivo, daqui a pouco o preço está bem acima do que a outra empresa licitou. Então, eu acho também injusto isso, né? Então, tomara que a segunda empresa que licitou a obra tenha interesse ainda e que faça o serviço, mas caso ela não tenha mais interesse, que se faça uma relicitação o mais urgente possível para que possa realizar finalmente essa obra, né? O povo almeja por isso, o povo cobra nós vereadores, eu duvido que algum vereador aqui não tenha sido cobrado já na rua por isso, né? Inclusive, muitos questionam a situação de área de escape ali, que, né, o meio-fio fica praticamente no asfalto, então não vai ter área de escape. Isso já é um problema, né? Mas a obra foi iniciada dessa forma, agora vamos demolir tudo e, então, eu não sei como fazer. Mas, até para que a gente tenha satisfação de dizer para o munícipe que a obra vai ser concluída. Por hoje seria isso. Conselho da parte, vereador Daniel. Senhor vereador, obrigado pela parte. E também, para complementar, eu já comentei, o senhor já comentou, o vereador já comentou, que se for uma nova licitação, tem a garantia do serviço. Exato. Um edital com garantia contratual de prestação de serviço e pós-serviço também, porque, né, hoje a gente sofre muito, senhor prefeito, com licitações antigas que não tem garantia do serviço e acaba sendo um custo desnecessário, mais uma vez, pelo nosso município. Então, e se for um novo edital, de repente, se der de consertar alguma coisa em relação à engenharia, altura de meio-fio, escoamento de água, também já seria interessante. Obrigado, senhor vereador, pela parte. Exato, vereador Daniel. Há 2 sessões atrás eu falei aqui, e fiz até uma indicação verbal, de que nos editais aparecesse ali uma cláusula em que pelo menos 1 ano de garantia da obra. Porque hoje se questionou aqui garantia de calçamentos, e a resposta é de que não existe cláusula nenhuma no edital que exija alguma garantia do serviço. Então, eu também sugiro de que se inclua no edital um termo de garantia ali para que a gente possa cobrar, né, da empresa se realmente tiver algum problema. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Neste momento, eu concedo a palavra ao prefeito municipal Charles da Cunha. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento a senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores, senhora vereadora, servidores e servidoras, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão online. Conforme solicitado pelo vereador Daniel Rodrigues, há 2 sessões atrás, né? Eu e servidor Lohan, estamos nesta sessão para falar um pouco do trabalho desde o início da gestão referente à melhoria da água do nosso município. Farei uma breve fala e, em seguida, deixarei o servidor Lohan explicar passo a passo da evolução e dos trabalhos referente à água. Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo o belíssimo trabalho que os servidores da Prefeitura têm empenhado a fazer o melhor pela nossa população. Os secretários
que estão empenhados em fazer projetos e programar ações em suas respectivas áreas de atuação. Para o cumprimento dos objetivos de gestão, estamos sempre buscando diálogo fora do município e aqui dentro. O diálogo com a Câmara de Vereadores e individualmente com cada vereador e vereadoras tem sido muito positivo. E registro aqui que a porta do meu gabinete está sempre aberta para cada um dos senhores e senhoras. Estamos em um momento diferenciado em nosso município e temos que aproveitar e realmente inovar, tanto no executivo como no legislativo. E as conversas francas demonstram o quanto estamos voltados à realização dos interesses e bens comuns. Foram realizadas algumas indicações, verbalmente, por escritos na sessão de hoje, referente a todas as indicações, gostaria de pontuar duas, né? As demais, todas serão analisadas e, com certeza, encaminhadas para a gente poder fazer e realmente, de fato, estar realizando para atender os nossos munícipes. Referente à indicação da rua Bertoldo Rames, do Cubatão, gostaria já de informar a todos os munícipes, informar os senhores vereadores. Gostaríamos de ter já iniciado essa obra já há muito tempo, mas existem trâmites burocráticos que, infelizmente, acabam demorando e não acontece no prazo que a gente deseja, que a gente precisa seguir passo a passo, mas tudo de forma correta. Recebemos, nos últimos dias, o levantamento realizado por um servidor técnico, que é um engenheiro do nosso município, que fez todo o levantamento da área, principalmente do Cubatão, todos os buracos, todas as melhorias que precisam ser realizadas naquele trecho, como todos conhecem, né, desde o Bar do Maneca até a divisa com Santa Mara da Imperatriz, né, onde será realizado o recorte do asfalto, né, compactação, aonde for necessária a substituição de solo mole, será realizado, aonde tiver necessidade da construção de rede pluvial, enfim, melhorias de toda forma geral, será realizada nesse trecho. Então, já está sendo encaminhada, nos próximos dias já será encaminhada para a licitação da recuperação daquele trecho. Dentre outros também, que vão ser outras licitações também, temos outros pontos de asfalto no nosso município que também precisam ser recuperados, no trecho municipalizado do nosso município da SC 281, algumas ruas de Santa Teresa que também são asfaltadas, bem como a Vila Junques também. Faremos também recuperação de diversas ruas em Lajota do nosso município, que também já está sendo realizado o levantamento com uma pessoa técnica, que é o engenheiro, né, fazendo todo o levantamento para ser encaminhado posteriormente à licitação também para a recuperação dessas ruas. Temos muitas ruas antigas no nosso município que já têm buracos já de muitos anos. Então, estamos fazendo todo esse levantamento e iremos realizar da forma correta. Obras novas, com certeza, todas as obras que serão feitas na nossa gestão, iremos utilizar todas as exigências da forma correta, incluindo garantias, pois não podemos realizar obras sem que ao menos tenha garantias. Muitas vezes acontece logo após, muitas vezes meses da obra concluída, não tem garantia, né, e acaba onerando os cofres do município e a população, quem realmente está pagando os impostos, precisam pagar essa recuperação das ruas, né. Calçada, Boa Parada, centro do município. Questão da calçada, né, tive a conversa com o vereador Rogério na semana passada, referente a isso. Bem como ele colocou, o prazo era até maio para a empresa, né? Eles, lá no início do ano, fizeram um cronograma e deveriam ter cumprido esse cronograma. Infelizmente, isso não aconteceu. A empresa não cumpriu. Então, conforme eu falei para o vereador, né, gostaria de deixar registrado a todos os senhores vereadores e toda a população alcantarense,
A Procuradoria, juntamente com a engenheira que acompanhou toda a medição da obra, né, já está emitindo relatório para ser encaminhado à empresa, que era a primeira colocada, e também à Caixa Econômica, que, como é um recurso federal, é um recurso da Caixa Econômica, precisa ser encaminhado a eles, né, e já está sendo realizado já, via Caixa já foi realizado, e já está sendo encaminhado à empresa também. O trâmite agora é chamar a segunda colocada, né, segunda colocada aceitando, tendo interesse ainda, né, a mesma irá concluir e será cobrado desde o início, desde o primeiro dia que essa empresa iniciar os trabalhos. Caso isso não aconteça, iremos fazer uma relicitação e daremos total agilidade, né, e o que for possível alterar de melhorias naquele trecho, locais que não foram planejadas, bocas de lobo, como por exemplo, né, o que for possível, o que for necessário incluir, a gente irá incluir. Lembrando que o aditivo de tempo do recurso da Caixa Econômica, ele está em validade, está em vigor até 31 de dezembro de 2021. Tá? Então, o recurso da Caixa, temos ele garantido pelo aditivo que foi feito pela Caixa Econômica, pelo aceito da Caixa Econômica, até 31 de dezembro desse ano. Certo? Nesse momento, então, eu vou passar a palavra ao servidor Lohan, né, que irá explicar todo o trabalho e empenho da nossa gestão para resolver a situação de água do nosso município. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Boa noite a todos, senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores aqui presentes e público que nos assiste. Eu venho aqui hoje representar a secretária de Água e Saneamento, Bruna Londa Rocha, que não pôde estar presente por motivos pessoais. Eu venho responder algumas solicitações e questionamentos feitos pelo vereador Daniel Rodrigues na 77ª Sessão Extraordinária do dia 25 de maio de 2021, onde foram levantados os seguintes tópicos. O primeiro tópico levantado foi como estão os procedimentos. Pois bem, a Prefeitura já tentou solucionar o problema diversas vezes durante esse ano. Entretanto, a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, acaba por vedar as soluções que seriam tomadas pelo Poder Executivo, uma vez que era idealizada a implementação da SAMAI para melhor atender toda a população. Contudo, não é isso que nos fará desistir. Pelo contrário, estamos buscando alternativas para solucionar o problema de abastecimento de água do município de forma legal, pois não basta simplesmente a vontade de tomar a frente para sanar os problemas de uma vez por todas. É preciso possuir previsão legal para que o façamos, conforme o princípio da legalidade. O segundo tópico levantado foram os trabalhos já realizados pela Prefeitura. Bem, foram realizadas visitas em diversos municípios, para verificar a solução que esses deram ao problema com o abastecimento de água, sendo alguma dessas visitas, no dia 13 de janeiro desse ano, município de Anitápolis, onde foi visitada a infraestrutura do SAMAI e a estação de tratamento de água deles. No dia 18 de janeiro, foi visitado o município de Orleans, onde verificamos Cisando Sul, que é o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental, e a SAMAI do município, além da estação de tratamento e esgoto deles. No dia 25 de janeiro foi realizada uma reunião com a ARESC, já mencionada aqui, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina. Do dia 23 a 26 de fevereiro, os representantes do Poder Executivo foram a Brasília solicitar recursos para investir no sistema de abastecimento e tratamento de água. No dia 24 de março, foi visitado o município de Santa Rosa do Sul, onde foi verificada a sua SAMAI e toda a infraestrutura de abastecimento por poços artesianos. No dia 19 de abril, visitamos a penitenciária de São Pedro de Alcântara, onde verificamos a estação de tratamento de água e de esgoto executado pelo Grupo Atlantis. No dia 3 de maio, tivemos uma reunião com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, e no dia 24 a 27, fomos novamente a Brasília, na Confederação Nacional de Municípios, falar com os setores jurídicos de saneamento.
Fomos ainda à FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, em busca de recursos e orientações para o problema em nosso sistema e situação atual. No dia 31 de maio, foi apresentado o projeto de lei número 21, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do nosso município no consórcio público denominado Ares. Além disso, foram feitas diversas conversas com a IPAGRE, referente às nascentes que abastecem o município, onde chegou-se à conclusão que será utilizado o projeto de proteção modelo Caxambu. A solicitação das outorgas das nascentes do município para a Secretaria Executiva do Meio Ambiente já foi realizada. Retornamos ao atendimento pelo WhatsApp, que será o canal responsável por levar os problemas referentes ao abastecimento de água para as associações e trazer informações corretas para os munícipes. Conversamos ainda com o juiz Otávio José Minato, referente aos processos onde o município é réu e a atual situação do município. Foram feitos ainda o orçamento das limpezas do reservatório de abastecimento. Pois bem, o vereador levantou o ponto de quais os próximos passos e os trabalhos que serão realizados. O Poder Executivo visa realizar, inicialmente, a proteção dos 12 pontos de captação através do projeto de proteção modelo Caxambu, o qual é de baixo custo e possui um alto índice de eficiência. Ademais, vamos assumir a responsabilidade do sistema de abastecimento de água e temos duas opções para isso. De forma temporária, através do Fundo Municipal de Saneamento Básico, o FUNSAM, já criado, ou fazer uma dispensa de licitação e contratar por 6 meses uma empresa para prestar todo o serviço de abastecimento e tratamento de água. Sabemos que a terceirização já foi rejeitada por essa Casa Legislativa, uma vez no projeto de lei número 19 de 2016 e o número 31 de 2017. Ambos visavam a implementação da CASAM, porém, a contratação aqui seria apenas em caráter emergencial e de transição até que acabe a vigência da Lei 173 de 2020, onde seria implementado o SAMAI de forma definitiva. Por hoje seria isso. Boa noite. Obrigada, Lohan. Mais uma vez, agradeço a presença do prefeito municipal e do servidor Lohan Francisco. E vamos para o encerramento. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 14 de junho de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.